o homem que previu terremotos 2000 anos antes da ciência moderna. Imagine que você está em uma sala e de repente as paredes começam a tremer. Pânico, desespero, você não sabe se vai sobreviver. Agora imagine que alguém, há 2000 anos, criou uma máquina capaz de avisar quando isso ia acontecer. Parece impossível, né? Mas aconteceu. E a história desse homem vai mudar a forma como você enxerga o que é ser um gênio de verdade. Estamos no ano 132 da nossa era. A China vive sob a dinastia Han. O império é poderoso, mas há um problema. Terremotos devastam cidades inteiras sem aviso. Milhares morrem. E ninguém, absolutamente ninguém, consegue prever quando a terra vai tremer de novo. Até que um homem aparece na corte imperial carregando algo estranho. Uma escultura de bronze gigante, com dragões ao redor e sapos na base. Os oficiais riem. Acham que é arte, decoração. Mas esse homem olha para eles e diz algo que congela a sala. Isso vai salvar vidas. Esse homem se chamava Zhang. E ele não era apenas um inventor. Ele era astrônomo, matemático, poeta, engenheiro e filósofo. Um daqueles seres humanos raros que parecem ter nascido em outra frequência. Enquanto a maioria das pessoas da época achava que terremotos eram castigos dos deuses, Zhang pensava diferente. Ele sabia que havia uma explicação. Algo mecânico. Algo que poderia ser entendido. E ele passou anos obcecado por essa ideia. Agora presta atenção nisso. A máquina que ele criou tinha 8 dragões de bronze, cada um apontando para uma direção diferente. Dentro da boca de cada dragão, havia uma esfera de metal. Embaixo de cada dragão, um sapo com a boca aberta. Quando um terremoto acontecia, mesmo a centenas de quilômetros de distância, um mecanismo interno fazia com que a esfera caísse da boca do dragão para a boca do sapo. O barulho avisava, e a direção do dragão indicava de onde o terremoto tinha vindo. Parece mágica, mas era pura engenharia. E aqui vem a parte que deixa qualquer um de queixo caído. Em 138, 6 anos depois de Zhang apresentar sua invenção, a esfera de um dos dragões caiu. Ninguém sentiu nada. Nenhum tremor. Nada. Os oficiais riram de novo. Acharam que a máquina tinha falhado. Que Zhang era um charlatão. Mas ele continuou firme. Ele sabia que funcionava. Dias depois, um mensageiro chegou correndo ao palácio. Um terremoto massivo tinha destruído uma cidade a mais de 600 quilômetros de distância, exatamente na direção que o dragão indicou. Silêncio absoluto na corte. Zhang tinha acabado de provar que estava séculos à frente do seu tempo. Mas espera, tem mais. Muito mais. Porque Zhang não parou aí. Ele também foi a primeira pessoa, na China, a construir um globo celeste rotativo. Uma esfera gigante que reproduzia o movimento das estrelas no céu. Ele mapeou mais de 2.500 estrelas. Isso sem telescópio, sem tecnologia moderna. Apenas observação. Paciência e uma mente que se recusava a aceitar o desconhecido como inevitável. Ele calculou o valor de pi com uma precisão absurda para a época. Ele escreveu poemas que ainda são estudados hoje. E ele fez tudo isso enquanto enfrentava inveja, descrença e até tentativas de sabotagem política. Porque aqui está a verdade brutal sobre genialidade. Não basta ser brilhante. Você precisa sobreviver à mediocridade ao seu redor. Zhang trabalhava na corte imperial, cercado de burocratas que não entendiam nada do que ele fazia. Eles o viam como uma ameaça, como alguém que complicava demais as coisas. Ele foi ignorado, ridicularizado e até afastado de posições importantes. Mas ele continuou, porque ele não trabalhava por reconhecimento. Ele trabalhava por algo maior, pela verdade, pelo entendimento, pela possibilidade de fazer diferença mesmo que ninguém aplaudisse. E sabe o que é mais louco? A máquina de Zhang foi perdida. Desapareceu. Durante séculos, historiadores debateram se ela realmente existiu ou se era apenas uma lenda. Até que, em 2005, cientistas chineses conseguiram reconstruir o sismógrafo baseado em descrições antigas. E adivinhe, funcionou. A engenharia estava correta. Zhang, há quase 2000 anos, tinha resolvido um problema que a ciência moderna só começou a entender de verdade nos séculos X. Deixa isso afundar por um segundo. Mas tem algo ainda mais profundo nessa história. Zhang viveu em uma época de caos.
A dinastia Han estava em declínio, corrupção por todos os lados, guerras, fome, o mundo ao redor dele desmoronando. E mesmo assim, ele escolheu olhar para cima, para as estrelas, para os mistérios da natureza. Ele escolheu construir algo que ia durar mais que ele, mais que o império, mais que qualquer imperador. Ele escolheu deixar um legado de conhecimento. E isso, talvez, seja a verdadeira lição. Porque a gente vive em um mundo cheio de distrações, cheio de barulho. E é fácil esquecer que algumas pessoas vieram antes de nós e fizeram o impossível com muito menos. Zhang Yang não tinha computador, não tinha internet, não tinha uma equipe de cientistas. Ele tinha propriamente papel, bronze e uma curiosidade que não se apagava. E ele mudou o mundo. Então aqui está a pergunta que não quer calar. O que você está construindo? O que você está criando que vai durar? Porque daqui a 2000 anos, talvez ninguém lembre do seu nome. Mas e se você pudesse deixar algo que mudasse a forma como as pessoas entendem o mundo? Não precisa ser uma máquina, pode ser uma ideia, uma descoberta, uma forma diferente de ver as coisas. Zhang Yang provou que um único ser humano pode estar tão à frente que leva séculos para o resto do mundo alcançar. Se essa história mexeu com você, deixe um comentário dizendo o que achou. E se inscreve no canal. Porque tem muito mais histórias assim que você precisa conhecer. Histórias de pessoas que não aceitaram o mundo como ele era e decidiram recriá-lo. Zhang Yang foi uma delas. E talvez você seja a próxima.